O intenso uso das redes sociais para expressar apoio político nestas eleições e a proximidade do dia de votação, marcado para o próximo domingo, tem prejudicado relações de amizade e familiares. Embora muitas amizades desfeitas sejam de amigos virtuais, muitos têm se afastado de amigos na vida real por divergências de opiniões políticas. Outras pessoas preferem sair temporariamente das redes sociais para evitar os embates. A nossa equipe de jornalismo conversou com o sociólogo Marco Antônio dos Santos. Ele faz uma reflexão de que a sociedade cria super-heróis. E em nome destes heróis e suas ideologias, as pessoas abrem mão de seus princípios. Para ele, outro ponto importante é o discurso de ódio e da naturalização da violência. Tem feito a reflexão do super-herói. Nós temos de um lado um super-herói e de um outro lado de um super-herói que está sendo criado. E agora a batalha é a tentativa de fazer com que o meu super-herói prevaleça sobre o outro. E nesse processo todo vem as batalhas, né? E é interessante isso, porque o indivíduo ele abre mão de princípios para defender o super-herói dele. É interessante que ele, em algum momento, ele está sendo financiado por alguém. E aí, quem é que está financiando o discurso desse super-herói? E aí a gente percebe, então, a questão da violência. A violência ela está sendo naturalizada. Quer dizer, eu começo a te ofender, daqui a pouquinho não tem problema se eu ir além do discurso, da conversa e do diálogo. A gente precisa perceber que isso é o caos para a nossa sociedade. A nossa sociedade pós-moderna, ela valoriza o indivíduo até o quanto ele pode ser útil. Né? E, na medida que ele deixou de ser útil, ele passa a ser descartável. Marco Antônio ressalta que estes comportamentos demonstram que a sociedade perdeu o referencial e ela tem a necessidade de alguém que esteja à sua frente. Então ela cria modelos, se distanciando da realidade e esquece de valores mais importantes de justiça social que levam à construção de uma sociedade melhor. Toda vez que a sociedade perde o referencial, ela quer encontrar, ela sempre teve a necessidade de ter alguém que esteja à sua frente. E esse é um problema sério, porque, veja bem você, numa sociedade nossa, onde o mercado dita as normas, porque o mercado ele é violento, quem não abarca esse discurso está excluso. A gente discute as questões morais, que está certa, sem nenhum problema, discutir ideologia de gênero, discutir a questão do casamento gay, não tem nenhum problema discutir questões morais. Acredito que a gente precisa passar por esse processo de discussão, mas não passa pelo processo de discussão das injustiças sociais. Nós estamos tão anestesiados com o processo de violência que a gente pensa que a violência ela é só moral. Pode ser também moral, mas ela não é só moral. Ela passa também pelo campo social, ela passa também pelo campo econômico, passa pelo campo religioso, mas nós precisamos, então, abrir um pouquinho a mentalidade e perceber que as discussões elas precisam ser discussões que vai globalizar, ou que vai fazer com que haja uma integridade. Para o psicólogo Rodrigo Luiz Souza Silva, as pessoas não entram em contato com suas próprias polaridades, ou seja, todos têm um lado positivo e um negativo. E, neste sentido, muitas vezes na sociedade, a pessoa vai para uma discussão sem resolver suas próprias questões. Então, é preciso refletir como cada um lida com as diferenças, porque essas diferenças assustam. Neste contexto, quando se fala de política, parece que existe um lado certo e outro errado, o que não é verdade. Para o psicólogo, depositar uma confiança extrema em um candidato é tirar um pouco da responsabilidade enquanto sujeito social. Primeiramente, a gente não entra em contato com as nossas próprias polaridades. O que eu quero dizer isso? Todo ser humano tem uma polaridade positiva ou considerada negativa por ele. Eu tenho um lado positivo que me reforça, me gratifica, assim como eu tenho um lado negativo que eu não gosto, que eu rejeito. E normalmente qual que é a atitude do ser humano, do sujeito? É rejeitar esse lado que ele não gosta. Rejeitar e não ter esse crescimento de aceitação. Como que você vai para a sociedade, participar dessa sociedade, viver nessa sociedade, se você existe, primeiramente existe essa diferença em nós mesmos. E aí você projeta isso para a sociedade, como que fica? Como você vai aceitar essa polaridade, esse conceito que não é seu?
isso que não te diz respeito, sendo que consigo você não consegue lidar com isso. Quando a gente fala de política, parece que existe um lado certo e um lado errado, quando na verdade um político não te representa 100%. Ele tem defeitos como todo ser humano, o partido tem defeitos como toda instituição. Então você depositar uma confiança extrema num candidato é tirar um pouco da responsabilidade também enquanto sujeito social, né? Até que ponto você vai cobrar, até que ponto você vai colocar aquela pessoa lá em cima e vai tirar a sua responsabilidade enquanto sujeito social e sujeito que faz a diferença, né? Ele também alerta para o fato de que nessas discussões deveria existir o acolhimento das ideias e o respeito, ainda que a pessoa não concorde com a opinião do outro. Para ele, o que se vê hoje é que o consenso deixou de ser prioridade, dando lugar ao radicalismo. Mas hoje existe uma divisão. A pessoa tem uma posição, ela não é valorizada por isso, ela é rejeitada por isso e vice-versa. Por que essa rejeição acontece? Desde quando que o consenso deixou de ser prioridade e a prioridade hoje é o radical? Será que o radicalismo não é uma forma do político estar mais em ascensão? Isso tudo é uma questão que a gente tem que ficar atento. Até que ponto esse radicalismo vai ser adequado para essa sociedade que está apresentando vários problemas por conta de tanta divisão.